será que existe mesmo essa relação entre a amamentação e o frênulo neste momento das primeiras 48 horas? Gente, eu conheço famílias que estão fazendo pacote de já pagando uma frenotomia para o bebê. E daí no pacote já vem frenotomia, mais X sessões com fono, X sessões com osteopata, X aplicações de laser. Meu Deus, gente, de um problema que nem existe ainda. Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, deixa eu começar pelo nosso recado. Se você é médico ou estudante de medicina e quer passar nas maiores provas de concurso, ou provas de título, ou provas de residência, você tem que conhecer a Medicoff, a melhor escola de treinamento de médicos do Brasil. Se você quiser conhecer todos os produtos, cursos e formações da Medicoff, clica aqui na descrição do vídeo ou aqui no Spotify e use o nosso cupom PBEcast. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre o quê, Léo? Nós vamos voltar a falar sobre frenotomias, mas dessa vez sob o ponto de vista da maravilhosa profissão de fonoaudiologia. Nós vamos conversar com a doutora Cristina. Mas antes disso, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio sobre frenotomia, sobre frenos linguais, tá? Nós estamos gravando uma série de conteúdos para que, principalmente mães, possam assistir esses 3 episódios caso o filho dela venha ter uma indicação cirúrgica, alguma indicação de procedimento no freno lingual, e ela possa ter uma decisão informada, talvez uma decisão externa, que ela possa ver os episódios, conversar com seus profissionais de saúde que recomendaram ou não recomendaram o procedimento e tomar boas decisões. É isso que o PBcast quer, né? A gente quer decisões informadas. E aí, cara, hoje é um dia muito especial para o PBcast, porque hoje nós temos a primeira fonoaudióloga da história do PBcast. Muito legal, hein? Muito legal. A Cristina conversou comigo há um tempo atrás, a gente tem uma amiga em comum, e a gente começou a conversar sobre o assunto, foi uma coisa meio acidental, não foi uma coisa programada nem nada, e eu falei, Cris, eu quero gravar um episódio com você. A Cris topou, eu estou muito feliz, e lembrando que essa série de episódios tem visões de 3 profissões distintas, um pediatra, a Cris, que é fonoaudióloga, e um odontopediatra, tá? A gente vai gravar em momentos distintos e não necessariamente vamos soltar os episódios em ordem, né, um atrás do outro. A gente vai soltar ainda no ano de 2025 e a minha ideia de coração é ter uma série de conteúdos para que as mães possam tomar boas decisões e profissionais de saúde possam entender sobre o assunto, tá bom? Isso aí. Né, Lu? Cris, Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao né? PBcast, muito obrigado pelo aceite. Explique quem você é. Conta pra gente um Bom pouquinho. dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês dois, é uma honra para mim. Acompanho vocês nas redes sociais e sei da importância do trabalho de vocês enquanto divulgadores científicos, porque a gente tem isso, né? A gente produz ciência, mas é tão difícil, às vezes, trazer essa produção de ciência para quem realmente precisa usufruir dela, que no fundo, são os nossos pacientes, as nossas famílias, os nossos bebês. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, eu quero dizer para vocês que, antes de mais nada, eu sou uma mulher e uma mãe que passou pelos perrengues da amamentação. Eu tenho 2 filhas e com as 2 filhas eu sofri diversas dificuldades, mesmo sendo fonoaudióloga. Acho que contar isso um pouco para vocês me traz num lugar de fala que eu posso dizer assim para as mamães, eu sei o que você está passando. Porque eu senti. E eu sou também professora universitária, eu atuo numa universidade no interior do Paraná, chamada Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, e aqui na Unicentro eu estou há 20 anos, e faz 20 anos que eu estou nessa luta, então, de trazer a atuação fonoaudiológica em neonatologia, que é a minha especialidade, onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, o meu primeiro pós-doc, todo feito na USP, em Ribeirão Preto, e depois, ainda fiz agora recentemente um último pós-doutorado na Unicamp, no qual eu estudei um pouco essas questões de maternidade e gênero. Então, também fui em busca de compreender como que é essa questão da mulher. Então, mamães, eu entendo vocês, eu estudo vocês e eu passei pelos mesmos perrengues que vocês. Então, esse é um assunto do frênulo que, na verdade, faz um pouco parte da minha trajetória. Porque quando eu comecei a atuar, e eu vou fazer 30 anos de formado, o que aconteceu? Eu acompanhei um pouco essa questão das políticas públicas em amamentação.
Isso tudo fez parte da minha história. Então, também falo desse lugar de uma pessoa que não trabalha especificamente só olhando para o frênulo. Claro, eu olho o frênulo, mas eu estou inserida nesse olhar que é um pouco mais amplo de olhar para a amamentação como um processo. Que legal, Cris. Escolhemos a pessoa correta. Cris, vou começar muito do básico, assim, olha. De onde que... É engraçado, assim, vou fazer 49 anos de idade. A minha mãe nunca falou para mim que alguém olhou para minha língua, entendeu? Tem certeza que a mãe da Lu também não, provavelmente a sua mãe também não. E para nós, não fonoaudiólogos, não do ramo, e de filhos que não tiveram, a Lu teve problema de amamentação na nossa primeira filha, mas esse assunto nunca foi levado em pauta com a gente. Então, eu preciso dizer, Cris, e eu acho que você tem ciência disso, que às vezes a gente está dentro da bolha e não sabe. Eu estou fora da bolha. Muitas pessoas nem sabem o que nós estamos falando aqui. Tá? Eu queria muito que você contasse essa questão dessa estrutura de freno lingual e de onde que começou o interesse em estudar isso e as possíveis repercussões de algumas anomalias anatômicas que o freno pode acabar causando nessas crianças. Bom, essa questão do frênulo, ela sempre existiu. Na verdade, antes de toda essa questão desse boom, né, do interesse por estudar o frênulo lingual, o que acontecia? Assim que o bebê nascia, se ali mesmo na sala de parto se percebia que o bebê tinha realmente uma língua que estava realmente acoplada no solo da boca, já era feita ali uma intervenção que fazia quase parte de uma semiótica de atendimento do médico, né? Então ele já tomava aquela decisão ali, era feito aquilo e aquilo acabava ali. Só que, né, gente, nós temos que pensar o seguinte, sempre que a gente tem esses booms, eles vêm acompanhados de interesses, né? E no caso, o frênulo lingual, ele surge de um interesse que ele não era um interesse em si no frênulo, mas na amamentação. Tanto é que praticamente todas as justificativas que se tem hoje para se fazer uma intervenção no frênulo em bebês está ligada à questão da amamentação, né? E aí, por isso que eu quis contar um pouco que eu faço parte dessa história aí da amamentação no Brasil e mesmo dentro da minha área, que é a fonoaudiologia. O que acontece, gente? Nós tínhamos na década de 70 um índice de mortalidade infantil que era absurdo. Muitas crianças morriam na década de 70. E isso, na verdade, estava associado a uma época em que a gente tinha um desmame das mulheres. Por que as mulheres desmamavam? Porque a gente precisava de mulheres no mercado de trabalho, a gente estava vivendo ali uma aceleração da industrialização mundial, e a mulher virou um pouco que ali mão de obra. Então, o que era a mulher moderna? Era a mulher que oferecia mamadeira. Só que o uso da mamadeira, especialmente em países subdesenvolvidos, gente, foi uma tragédia, né? Eu nem vou entrar muito assim nos pormenores dos motivos, mas assim, levou a um altíssimo índice de mortalidade infantil por diarreia e também por doenças respiratórias, que inclusive ainda continuam sendo as principais causas de morte no mundo. Aí o que acontece? O mundo todo falou, nossa gente, mas pelo amor de Deus, tá morrendo muita criança, assim, a gente não vai ter nem trabalhadores futuros para poder preencher esse sistema que a gente precisa de mão de obra. Aí, então, todo mundo voltou o seu olhar para aumentar a prevalência da amamentação, porque, obviamente, que a amamentação é a política pública mais barata e eficaz no combate à mortalidade infantil. Então, o que a gente teve? Nos anos 90, a gente teve assim, diversas reuniões, e a mais famosa delas foi uma reunião realizada na Itália, em que participaram diversos países, inclusive o Brasil. E houve ali a assinatura de uma declaração chamada Declaração de Inocente. Nessa declaração, os países se comprometiam a lançar políticas públicas em defesa da amamentação, que é muito conhecido como a defesa dos 10 passos para o sucesso da amamentação, para o sucesso do aleitamento materno. Enfim, várias iniciativas foram lançadas, então, pelo mundo inteiro, né, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve políticas públicas que acompanharam essa declaração de Inocente, que foi, então, a implantação do Hospital Amigo da Criança e também a implantação do método Canguru, que é um pouco mais dirigido para crianças de baixo peso e crianças que nascem pré-termo. Bom, e aí esse interesse pelo aleitamento, uma coisa vai levando a outra, né, gente? Vocês que são cientistas, vocês sabem disso. O assunto está na moda, mais dinheiro de financiamento a gente tem, mais interesse a gente tem, mais pesquisadores estudando sobre isso. E também aconteceu o quê? Que os pesquisadores perceberam que crianças amamentadas no peito tinham um potencial de desenvolvimento aflorado.
especialmente ali no que eles mediram, né, num dos estudos, sobre o QI. Pronto, né? Achamos aí por que surgiu a questão do freno, porque daí as mães começaram a amamentar, não só as atingidas aí por essa política pública, né, de incentivo à amamentação, dessas classes que eu falei para vocês que não eram tão favorecidas, mas também por toda a população, porque, se amamentar deixa o filho inteligente, eu vou amamentar, né, porque eu quero meu filho inteligente. E aí houve o interesse, inclusive, de pessoas que não tinham uma questão social, uma questão econômica para amamentar, mas que tinham esse interesse de amamentar por conta dos benefícios que a amamentação podia proporcionar. Só que, né, gente, quem disse que amamentar é fácil? Conta aí, Lu, você acha que amamentar é fácil? Não é. Era muito Não, aprendizado, coisa que a gente não tem, aprendizado da mãe, aprendizado da criança. Não é fácil, não é fácil. Exatamente. E às vezes as mães fazendo tudo que elas podiam fazer, mesmo elas sendo bem informadas sobre as questões todas da amamentação, a amamentação não dava certo. E não dava certo por N motivos. E aquilo bate um desespero na gente, né, Lu? Porque você falou uma coisa muito legal no início, Cris, só para complementar a sua história para quem está ouvindo, assim, porque muitas mães se sentem sozinhas, né? A Cris falou muito bonitinho, assim, por mais que eu sou fonoaudióloga e trabalho com isso há 30 anos, eu também, no lugar de fala como mãe, eu sentia dificuldade de amamentar. E eu falo a mesma coisa como físio, eu sou fisioterapeuta, eu já ajudei várias mães a prepararem mamas para amamentar, aprendi na faculdade o preparo, fiquei quase 8 meses dentro de maternidade com as mães, fiz tudo que eu sabia e tive as minhas dificuldades com a amamentação. Então, é um processo que eu acho que nós, mães, passamos, independente, talvez, do volume de informação, né? Talvez a informação, lógico, que nos ajuda, mas a gente, mesmo com a informação, também passamos pelas nossas dificuldades. E sabe o que é curioso, Lu? Quando a gente vai estudar todas essas questões um pouco mais relacionadas a olhar para a amamentação de um jeito mais amplo, e aí considerando as ciências humanas, considerando as ciências sociais, o que a gente vai ver? Que a maioria das pessoas acha que a amamentação é um processo inato. Então, nós somos mulheres, nós temos mamas, nós somos mamíferas. Então, assim como as baleias, assim como os gatinhos e como os cachorrinhos, a gente vai amamentar. É só botar o bebê no peito. É só pegar a cria e pronto. Exatamente. Daí coloca lá, né, faz a posição correta, faz a pega correta, beleza. E não é bem assim que acontece, né, que a gente então está aqui falando. E aí o que a literatura científica, e aí o que os pesquisadores começaram a pensar? Gente, mas nós temos que achar por que isso aí não está dando certo. E dentro da nossa área, e aí vamos fazer um pouco a nossa meia-culpa, né? Dentro da área da saúde, a gente costuma ter uma visão um pouco direcionada para as questões anatômicas, fisiológicas, e a gente esquece que toda essa questão da amamentação, ela passa também por uma questão de significado do que aquela amamentação representa, o papel que hoje nós, mulheres modernas, temos, então, das múltiplas tarefas, das preocupações que passam pela nossa cabeça. E falando bem da questão da anatomia, a gente também sabe que existem variações anatômicas pertinentes à nossa mama, que também vão interferir no processo de amamentação. Mas a gente tem ali um direcionamento de pesquisas dirigidas para os bebês, e especialmente para os bebês, se precisava achar ali um bode expiatório, causador das dificuldades, e aí o frênulo lingual caiu como uma luva, né? Num pensamento até que vocês sempre estão falando, e que a gente faz, vou dizer assim, o senso comum, faz interpretação de estudos como se os estudos apontassem sempre para relações de causa e efeito. Então, olha só que maluco, né? Se a criança tem um frênulo curto, ela vai ter dificuldade na amamentação. E se a causa da dificuldade na amamentação é o frênulo curto, vamos fazer a frenotomia. Que o sucesso da amamentação vai vir. Tá bom. Exatamente. Numa relação simplista, numa relação muito até inocente, né, gente? Numa ingênua, de achar que então é só ir lá e fazer o pique na língua que vai estar tudo resolvido. Só que não, né? Só que não. Então, infelizmente, para mim, né, numa análise bem crítica assim, da história da amamentação mundial, no Brasil, do boom, né, desse interesse pelo frênulo, para mim tem um pouco esse caminho, que o frênulo veio para dar uma resposta para essas dificuldades que aparecem na amamentação e que nem necessariamente, né, gente, tem a ver com o bebê, às vezes tem a ver com a mulher, às vezes tem a ver com o estado que ela está,
às vezes tem a ver com a anatomia, às vezes tem a ver com quadros que a gente sabe que acontecem, né, do baby blues, de depressão pós-parto, de exigências que essa mulher sofre, enfim, tem tantas questões que têm que ser estudadas, e a gente também como pesquisador, eu fico pensando, já pensou se vocês como orientadores fossem conduzir um estudo de amamentação? Gente, e o tanto de variável que a gente teria para controlar? Meu Deus, muitas variáveis, né? Então, por isso, inclusive, que os estudos em amamentação são estudos difíceis, são estudos caros, estudos que deveriam, né, acontecer de forma multicêntrica, pensando nessas diferentes realidades. Enfim, gente, um mar de coisas para serem estudadas e variáveis para serem controladas até a gente chegar nessa relação que, para mim, dificilmente fecharia uma relação direta entre ter alteração de frênulo lingual e ter dificuldade na amamentação. E, na sequência, fazer a frenotomia e ser, assim, um passe mágico para o sucesso da amamentação. Infelizmente, isso não existe. Perfeito. Maravilhosa introdução, Cris, maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta aqui agora. Em 2014, foi aprovada uma lei no Brasil de triagem. Eu não sei se eu estou usando a palavra rastreio de forma correta, e é engraçado porque a Belinha, minha filha, nasceu em 2013, então ela não estava nesse corte. O Pedro nasceu em 2020, talvez ele foi avaliado, a gente nem sabe, nem ficou sabendo. Mas em 2014, ali no governo da Dilma, o Alexandre Padilha era o atual ministro, saiu uma lei que basicamente dizia o seguinte: toda criança nascida viva no Brasil deveria passar por uma triagem para dar uma olhada no freno. E a lei é um pouco quanto assustadora na hora que eu leio, fala assim: e caso o freno esteja curto, algo tem que ser feito. Tá escrito assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que você pensa sobre... Todo mundo sabe o que eu penso, depois eu posso falar o que eu penso, mas eu queria muito ouvir o que você pensa disso. Essa lei é necessária, da forma que ela está, o que pode ser aperfeiçoado nesse processo todo, ou se a lei está certa e a gente está fazendo as coisas erradas, a gente está aplicando a lei de forma errada. Qual que é o seu pensamento enquanto fono, que tá dentro da UTI neonatal lá, que está com as crianças que acabaram de nascer todo dia? Olha, gente, o que eu penso sobre a lei? A lei, na verdade, ela tem uma intenção muito boa, que é de poder fazer uma avaliação de uma forma mais sistematizada, né? Então, vocês estão contando aí, meu Deus, a minha primeira filha nem sei se fez, e o segundo, até com a lei, também nem sei se fez. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei para vocês, né? Os casos graves, eu acho que realmente a gente consegue visualizar, bate pronto, não precisa nem, né, ter muita... Até a mãe tá olhando ali para a linguinha do bebê e tá vendo que a linguinha do bebê tá presa, entre aspas, né? Tá vendo ali que o frênulo lingual tá ali comprometendo o movimento da língua. Porém, a lei vem para sistematizar essa avaliação. Só que aí o que acontece? A lei vem atrelando essa triagem, né, esse rastreio, baseado num único protocolo. E foi um pouco isso que gerou um certo desconforto, né, uma certa polêmica, com sociedades, então sociedade de pediatria, de odontologia, de otorrinolaringologia, de enfermagem, etc. E inclusive, né, levando ao Ministério da Saúde a divulgar notas técnicas, no qual eles estão dizendo, então, vamos cumprir a lei, mas a gente indica que não necessariamente esse frênulo tem que ser avaliado com um único teste, né? E inclusive sugeriram outros testes. A minha grande questão aqui em relação à lei não é se ela é boa ou se ela é ruim, né? Acho que daria um outro podcast isso. Mas a minha questão toda, enquanto cientista e fonoaudióloga, é que tanto o instrumento indicado pela lei do teste da linguinha, quanto o instrumento indicado nas notas do Ministério da Saúde, são instrumentos que foram validados em bebês, gente, que tinham 30 dias, no caso do teste da linguinha, e no caso do Bristol /TAB, né, que eles usam ali a combinação de dois instrumentos, eles foram validados com crianças com 17 dias. E aí a lei vem para a gente aplicar esses testes quando o bebê acabou de nascer. O que a lei vai dizer? Que a gente tem que fazer esses testes com o bebê na maternidade, no alojamento conjunto, que a gente chama, né? E quanto tempo esse bebê fica no alojamento conjunto? Quanto tempo esse bebê fica ali na maternidade? Cara, 48 horas, 72 horas em alguns casos. Mas assim, ó, o bebê tem
horas de vida. Então, a minha questão, e que eu acho que a gente precisa de mais estudos, né, para poder confirmar ou não essa minha hipótese, é de que talvez o alojamento conjunto não seja o melhor momento para avaliar esse bebê. Nós mesmos aqui, Irati, fizemos um estudo, claro, viu, Léo, eu sei, é só um estudo descritivo, eu não tenho grupo controle, não tenho nada, a gente só foi lá e fez uma fotografia do que acontece aqui na nossa realidade. Foi um estudo que a gente publicou em 2017, que a gente avaliou 139 duplas, das quais apenas uma tinha uma alteração no frênulo, e justamente nessa a gente não conseguiu identificar dificuldade na amamentação. Mas eu tinha tantas outras crianças que não tinham nenhuma alteração no frênulo, mas tinham dificuldade para amamentar. Conclusão, né? Será que nesse momento o melhor momento para avaliar um bebê? E outra conclusão, será que existe mesmo essa relação entre a amamentação e o frênulo neste momento das primeiras 48 horas? Então, o que a gente precisava, gente? De mais estudos, a gente precisava tocar nessa ferida, né? Porque talvez um aprimoramento dessa lei fosse de que, necessariamente, independente do bebê ter feito a triagem ou não, que esse bebê fosse o quê, gente? Reavaliado num outro momento, sabe? E assim, pelo amor de Deus, né? Não é porque você viu uma situação de dificuldade na amamentação ou de um frênulo alterado que você já indicasse a frenotomia. Calma, né? Então a gente não estou falando aí para vocês de diversas variáveis que podem estar implicadas nesse processo. Então, calma, né? Não precisa a gente sair com toda essa preocupação excessiva. Gente, eu conheço famílias que estão fazendo pacote de já pagando uma frenotomia para o bebê. E daí no pacote já vem frenotomia, mais X sessões com fono, X sessões com osteopata, X aplicações de laser. Meu Deus, gente, de um problema que nem existe ainda. Né? E vem então, junto com o pacote, né, Cris? Você acabou de falar uma coisa bem assim, que vem um pacote não só da cirurgia, como um pacote já das sessões da fono, as sessões da osteopatia, que sempre tem um osteopata junto, e eu fico pensando assim, já que está disposto a fazer um pacote, né, pós-reabilitação de língua, será que não vale a pena, já que querem tanto influenciar na amamentação assim, tão precoce, né, que eu quis dizer, será que não vale a pena, então, já ter algumas sessões pré-cirurgias para talvez auxiliar em outros fatores, que se tivesse uma fono por perto, que seja um osteopata ou um pediatra, que olhasse essa amamentação como um todo e que pudesse avaliar-se todos os fatores e ajustar-se um pouco e dar tempo para o aprendizado. Porque é engraçado, né, Cris? Eu estou te ouvindo assim e não tem como, né? Para quem já foi mãe e já amamentou, sempre passa um filme na cabeça da gente, e também não é estudo, é um relato do meu caso, que eu fico pensando nos meus 2 filhos. Você falou muito de tempo. Se me avaliasse e avaliasse meus filhos da maternidade, todos teriam ganhado esse pacote. Mas a questão, na hora que você falou assim, se tivesse uma avaliação tardia, de 30 dias, de 15 dias, 45 dias, não importa, não sei qual foi o fator da minha dificuldade ou não, eu até tenho meus suspeitos, né, que de cada um dos filhos a gente acaba tendo depois que passa, tudo se resolveu em 30 dias, né? As coisas, a curva prognóstica da amamentação, porque houve aprendizado, né? Houve aprendizado materno e da criança, houve cicatrização, houve melhoria, houve muita coisa que aconteceu nesse período e que a amamentação parece um passo de mágica e que, assim, a amamentação que é tão vendida como algo extraordinário e fácil, igual você mencionou no início do episódio, que como somos mamíferas, né, a gente amamenta com tanta facilidade. Essa amamentação com tanta facilidade, ela chega a acontecer, que a gente vê mulheres amamentando com muita facilidade, mas ela acontece depois de 1, 2, 3 meses, que aí você pega a criança de qualquer jeito, você pendura na sua mama de qualquer jeito e funciona de qualquer jeito, mas não é a amamentação do início, ela é uma amamentação tardia, essa linda amamentação de filme, né? E isso que sempre ficou na minha cabeça com essa prescrição cirúrgica tão cedo, e a sua fala me traz essa lembrança na minha cabeça que não é levada em consideração, né? Ai, Lu, tudo isso que você fala vai fazendo camadas no meu pensamento, assim, de coisas que precisam ser trazidas, né, gente? Então, também fico pensando na importância que existe
da gente que atua com amamentação, que atua com freno, olhar claro, para as pesquisas que são de ordem quantitativa, enfim, né, que aí a gente precisa dos P's e etc., mas o quanto a gente também precisa olhar para a amamentação como um processo e entendê-la do ponto de vista também humanístico, né, e aí se apegando nos estudos qualitativos, enfim, né, nos estudos que realmente vão considerar todas essas impressões maternas do processo e olhar para a amamentação como um ato, gente, que tem muito significado. E como um ato que tem significado, ele não pode ser reduzido nem à boca do bebê, nem à língua, e que dirá ao frênulo. Então, o que acontece? Não sei, talvez eu seja contaminado um pouco por esse viés interdisciplinar, porque aqui na Unicentro, eu coordenei um programa de mestrado e doutorado interdisciplinar em desenvolvimento comunitário, então a minha cabeça, ela é toda aí mesmo, né, que a gente considera aí todos esses aspectos da pesquisa científica e que sim, responde para esse fenômeno que é tão complexo. Então a gente não pode achar que a amamentação é uma coisa mecânica, e a gente não pode achar que a amamentação ocorre no frênulo do bebê. Não, gente, a amamentação ocorre entre duas pessoas. Então ela precisa de tempo para acontecer. E ela precisa, além de tempo, ela precisa de expertise para acontecer e para alguém estar ali do lado dessa mulher com uma expertise que não é só de saber avaliar bem o frênulo, mas é de saber muito bem conduzir essas primeiras experiências na amamentação e que sejam experiências providas de muito significado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias a gente estava passando no estágio, aqui no hospital que a gente tem como campo, e aí a Fono, que é a nossa super parceira, né, então a Fono do próprio hospital, falou assim, eu achei um frênulo ali que a equipe está em dúvida, eu também estou meio assim, vamos ver junto isso? Vamos ver junto. Gente, era um frênulo que realmente dava uma impressão de ser um frênulo que deixava uma língua com uma movimentação mais limitada. Só que, olha só a história, o bebê tinha vindo de um parto prolongado, ele tinha feito até bossa, então, né, que é aquela protuberância na cabeça em função do parto prolongado, e era um bebê que estava super rígido, tá? Então era um bebê que estava completamente rígido. Vocês que são fisioterapeutas vão falar disso melhor do que eu. E aí, aquele bebê rígido, gente, tinha também uma rigidez, então, né, uma limitação no movimento da língua. Então, se a gente avalia ali, aplica que protocolo for, e eu ensino os meus alunos a aplicarem os dois protocolos, o da lei e o do ministério. Mas olha só, eu tive que fazer algumas manobras daí da ordem fonoaudiológica para soltar a musculatura dele, tanto cervical quanto facial. Soltamos a musculatura, aplicamos o protocolo. Como que era o frênulo dele? Normal. Porque a gente sabe, né, gente, que existe toda uma relação dessa questão do osso ióide, com o posicionamento da língua, especialmente por conta dos músculos extrínsecos. A gente sabe também da relevância da fáscia lingual, que também vai movimentar, principalmente no bebê, né, tudo num sistema de bloco de movimentos, e que isso, obviamente, vai impactar, né, nesse bebê. Então, gente, assim, até o fato da gente ter mexido com esse bebê, então, feita aí uma liberação com esse bebê, né, de toda uma questão, então, facial, inclusive ele mamou melhor. Então, assim, ó, será que não é melhor a gente investir em condutas que são menos invasivas e mais terapêuticas e tentar evitar uma frenô? Eu acho que sim. Aí tem gente que diz assim, mas não, mas lá na frente ele vai ter problema para fala. É isso que eu te pergunto. Espera, né? Vamos esperar a criatura falar, né? Nenhum bebê de 2 meses, 3 meses vai falar. Calma, né? Quem que disse que vai ter problema na fala? E se lá na frente a gente tiver um problema na fala, e não é qualquer problema na fala, então, por exemplo, uma troca numa criança que em vez de falar Coca-Cola e fala tota-tola, essa troca não tem absolutamente nada a ver com frênulo. Nada, gente, porque não são regiões da língua para produzir esses sons que não tem a ver com frênulo, tá? E aí, se for uma troca que sim envolve uma questão, né, específica ali do frênulo, por exemplo, a criança não consegue falar árvore, né? Prata, ok? Né? Isso pode ter uma implicação do frênulo, sim, mas vocês concordam comigo que é muito diferente a gente operar uma criança de dias de vida com uma criança de 4 anos? Claro. Muito diferente. Riscos completamente distintos, concordam comigo?
Muito diferente. Cris, eu tenho uma dúvida tão básica, e as minhas dúvidas estão ficando mais básicas, eu achei que era mais complexo. Quando a Cris fala comigo que os protocolos validados, tanto o Bristol como o teste da linguinha, foram validados, no mínimo com 17 dias pós-nascimento, mas a lei pede para avaliar na maternidade, eu vou fazer uma pergunta muito idiota de um pesquisador que não é mulher, que não amamenta, mas eu pergunto de um cara racional. Ninguém ainda fez um estudo comparando os scores do Bristol da linguinha na maternidade 15, 30 dias depois, não? Em crianças. Não. Olha, ai, eu fico louco com isso. Porque eu mataria todas as charadas. Cris, nós temos que orientar um doutorado sobre isso, cara. Eu sei, Léo, eu sei. Assim, cara, para mim é meio óbvio. É um estudo prognóstico, aliás, a linha de pesquisa da Lu. Isso resolveria. Eu não estou falando a nível observacional, avaliar e avaliar de novo, convidar as mães para voltar a avaliação, né? Olha só. Se é um teste de triagem nacional, imagina se isso aqui fosse Holanda. Se isso aqui fosse Holanda, sabe o que o ministro ia fazer? Ele falou, tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, todo mundo vai fazer Bristol em todo mundo vai fazer teste em todo mundo e ninguém vai operar ninguém. As crianças vão ter que esperar 30 dias. E nós vamos medir isso tudo de novo. E nos casos em que o processo está se mostrando... Claro que eu ainda vou perguntar se tem alguma situação que é inequívoca que tem que operar de cara. Mas imagino que seja um traço de percentual. E aí ele fala assim, olha, se esses protocolos estão desajustados quanto ao timing, vou o argumento científico que a Cristina deu para mim. O timing está errado. Porque é lá que está todo mundo ferrado. É lá que é o momento mais frágil da vida do pai, mas principalmente da mãe. Entendeu? Então é muito fácil eu chegar lá e falar assim, vou operar menino. E o menino vai ser operado. Então, assim, caramba, é o estudo mais fácil de fazer do planeta Terra. Ô, Léo, mas deixa eu te falar que a coisa é mais delicada, tá? Porque o que acontece? A gente, então, encontrou esse furo nesse time, né? Só que a gente sabe também que o Ministério, ele não só está indicando lá o protocolo para ser aplicado, mas ele também criou um fluxograma, tá? E no fluxograma do Ministério da Saúde, o que eles dizem? Que mesmo os casos graves têm que ser reavaliados. Boa. Então, o próprio Ministério da Saúde não está dizendo assim, não, ó, caso grave, vai lá e opera. Caso duvidoso, vai lá e opera. O que o Ministério da Saúde está dizendo? Que a gente tem que ter o quê? Um acompanhamento. E se ainda que essa dupla esteja recebendo ali todas as orientações, né, esteja ali alguém ajudando no manejo clínico da amamentação, etc, etc. Ainda assim, se isso não evolui, numa decisão consensual entre família e equipe, vai se optar ou não pela frenotomia. Então, a lei diz isso. Ótimo, perfeito. Perfeito. Aí, o que nós fizemos aqui num doutorado que eu terminei de orientar o ano passado, acho. O que a gente fez? A gente foi, então, em busca de tentar ver, né, e principalmente também a minha maior questão era testar a confiabilidade do Bristol TAB, que a gente não tem isso ainda também feito. Quando a gente foi para a literatura, o que aconteceu, gente? Vocês acreditam que não existe um procedimento padrão para se aplicar o Bristol TAB? Porque, assim, até no teste da linguinha tem, né? Existe ali toda uma orientação de como aplicar o teste da linguinha, tá? Agora, do Bristol TAB não tem. Probabilidade, né? Para quem não entende de medidas, né, de questionário, forma de medida, a forma que ele é aplicado, a orientação de como ele é aplicado pode influenciar todo o resultado. Exatamente. Então, assim, não tinha, assim, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente colocou, que se vai fazer dentro do alojamento conjunto, precisa esperar pelo menos 48 horas para aplicar o teste. Não tem como você aplicar antes disso, né? Não pode ser no momento que o bebê acabou de mamar. Porque um bebê que acabou de mamar, gente, ele não é responsivo. E se você precisa ver uma língua em movimento, como é que você vai aplicar o protocolo assim que ele mama? Né? Não dá para a gente aplicar o protocolo, por exemplo, pedindo para a mãe sentar e colocar ele sentado no colo. Por quê? Cada mãe vai pôr ele sentado e posicionado de um jeito. O ideal é que todos estejam deitados no berço. Então, assim, estou dando alguns exemplos para vocês, né, aí, no fim das contas, a tese da minha aluna, o que a gente fez? A gente reuniu, então, orientações que a gente considerava importantes para serem aplicadas, para serem seguidas na aplicação do protocolo do Ministério, e mandamos para especialistas para fazer uma validação ali de conteúdo, tá? Para ver o que
especialistas diziam, e aí a gente acabou chegando num consenso. E para essa validação, como os instrumentos são multiprofissionais, nós mandamos para todos os profissionais, e todos os profissionais ali fizeram essa validação. Mas vejam, então, quanto que a gente ainda está caminhando a passos de tartaruga, digamos assim, né, ou passos científicos, que a gente sabe que ciência não é vara de condão, não é pó de pirlim-pim-pim, e o quanto que, na contramão, o povo sai fazendo frenotomia doidado, sai cortando as linguinhas dos bebês, sai aplicando, sai fazendo, inclusive, as frenotomias sem ter aplicado um protocolo de uma forma sistematizada. E isso que é ruim. Poxa, se a gente tem uma lei que está indicando um protocolo, ou se a gente tem o Ministério da Saúde que está indicando outro, e a pessoa indica uma frenô, gente, sem ter critério nenhum, sem ter tomado esse cuidado de fazer uma avaliação sistematizada, isso é um pecado, né? É um pecado. Então, assim, não dá para a gente olhar para o freno, eu acho que esse aqui não está legal. Até porque, também acho que vale super a pena mencionar para vocês, um estudo feito em 2019, de um grupo que, obviamente, né, não é no Brasil, mas eles fizeram a dissecação de cadáveres de bebês. Eles dissecaram cadáveres de bebês pré-termo. E aí, o que eles encontraram, gente? Eles encontraram, na verdade, eles estão sugerindo uma nova definição para frênulo lingual, porque antigamente se considerava que o frênulo era uma camada submucosa. E o que eles estão dizendo? Que não, que na verdade o frênulo é uma prega e ele tem variações. Olha só que coisa mais interessante, gente. Um tipo, que é o mais comum, é um frênulo que é constituído praticamente de mucosa. Um outro subtipo é uma prega que é constituído de mucosa mais a fáscia lingual. E um outro ainda que é constituído de mucosa, fáscia lingual e o genioglosso, parte do genioglosso. E aí, adivinha, né? Que é só mucosa, obviamente que ele é mais transparente, ele é mais flexível, etc, etc. Os outros dois são aqueles frênulos que são mais opacos e geralmente são mais espessos. E o povo está operando qual? Frênulos que, na verdade, não são alterados, gente, são variações anatômicas. Entendi. Meu Deus, né? E aí, vocês podem falar assim, tá, mas estão operando, isso tem um impacto? Gente, quem viver verá. Tem um impacto por quê? Porque você pode estar ali fazendo uma incisão de estruturas que têm funções, por exemplo, né, a face lingual. Vocês mais do que eu vão poder dizer sobre isso. O que a face lingual vai fazer, gente? Ela vai direcionar ali, né, os movimentos da língua, ela vai ajudar, né, em como esse movimento da língua vai ser executado. Se você vai lá e corta isso, o mesmo músculo genioglosso, gente, pelo amor de Deus, né, ele é o músculo ali da nossa base da língua. Então, assim, como é que fica isso, né? Então, vocês entendem, assim, falta esse conhecimento, então, mais específico. Então, querem pôr o holofote no frênulo? Coloquem. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos considerar todo esse conhecimento que já está aí dado na literatura. E tem mais um dado ainda desse estudo que eu acho super interessante. Eles tiraram a camada mucosa das linguinhas. Pergunta se aumentou a distância ali depois da retirada, da elevação da língua. Não. Então, meu Deus, né? Eu acho que isso realmente me preocupa muito, né? Porque parece que também isso, né? O frênulo dito posterior, ou então o frênulo dito duvidoso, é tido como um frênulo patológico, enquanto que a literatura nos diz que é uma variação. Entendi. Poxa vida, né, gente? Ô, Cris, deixa eu fazer uma pergunta de novo, na lata aqui. Existe algum caso extremo, tipo assim, olha, o médico te chama, o pediatra lá, seja lá quem for que tá na sala de parto, alguma coisa, e fala assim, Cristina, olha para esse freno aqui para mim, olha para essa língua aqui. Isso aqui, aí você fala assim, cara, como diz o outro, a língua está colada no assoalho. Não tem como, ele vai ter que fazer. Existe esse caso ou não existe esse caso? Léo, para responder essa pergunta, eu vou te devolver a pergunta para a gente pensar junto. A amamentação, ela acontece com quantas pessoas? Duas pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter um frênulo, sim, que é bem limitante, que a língua está coladinha, tá? Eu tenho esses casos, certo? Só que, você concorda comigo, se eu tiver uma língua dessa, coladinha, com uma mama que é
retinha, com uma mama que não tem o mamilo, que a gente chama de mamilo plano, vai dar boa uma língua coladinha com o mamilo plano? Não vai. Só que daí vai dar boa eu operar essa linguinha e automaticamente essa criança mamar? Não. Também não. Eu tenho um caso, que até ela é o meu estudo de caso, é uma aluna minha aqui do doutorado, minha colega de departamento, que o filho dela tem um frênulo absolutamente desafiador. O frênulo dele é no soalho da boca. Gente, esse menino já tá com 3 aninhos, vocês não têm ideia. Ele mamou por 1 ano e meio, exclusivamente por 6 meses, depois complementar por 1 ano e meio. E agora na fala, nas funções de mastigação, ele não tem alteração nenhuma. Como explicar isso? Eu até levei esse caso num congresso de freios orais que fui em São Paulo, que a minha fala ali era de casos polêmicos. E é um caso muito polêmico. Só que o que a gente tem? A gente tem uma anatomia da mãe que é perfeita. Ela Entendi. tem um mamilo super flexível, ela tinha uma excelente produção, uma pessoa muito orientada, enfim, né, conhecedora ali, uma pessoa calma, tranquila, que tinha uma rede de apoio maravilhosa, que veio de uma experiência da primeira filha super exitosa da amamentação. Deu certo. Ela operou? Não operou. E o frênulo do menino é super desafiador. Então, de novo, né, acho que eu já falei isso, mas queria repetir. Essa decisão de fazer ou não a frenô, gente, ela não pode ser só da fono, né? Aliás, a gente nem faz frenô, né? E nem a gente avalia, né? Ela não pode ser do médico. Ah, tá, o neném nasceu, quem vai decidir é o médico. Não, gente, essa decisão tem que ser entre a equipe multi e a família. Entendem? Não dá para ser uma coisa assim... Dos dois, do bebê e da mãe, né, da amamentação. Exatamente. E considerar os dois, porque a amamentação ocorre em 2 pessoas. Mas eu vou lançar a treta. Vou lançar a treta. Quem me conhece aqui no BBcast, eu falei isso várias vezes. O problema, Cris, eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo, é que quando chega uma equipe médica, eu chamo de equipe médica, equipe de profissionais de saúde ao redor da mãe, que está hiperfragilizada no leito, que está com a mama sangrando já de primeira, e a família tá tensa, aquela porrada de visita enchendo o saco. E todo mundo que teve uma mama sangrando sabe o quão desafiador é mais a amamentação e o quanto que aquilo dói. Né? Então, assim, é bom a gente enfatizar esse cenário, porque é um cenário de pessoas fragilizadas. Aí chega lá o médico, o menino tá perdendo peso e tal, aí chega e fala assim, cara, a solução é um laserzinho aqui, bicho, ó, R$5.000, nós vamos resolver isso aqui, é indolor e tal, tá tudo certo. E pelo que a Cris tá me falando aqui, que é a minha grande bronca com esse negócio, eu comprei uma briga desse negócio da frenotomia sem querer, né? Foi totalmente sem querer. Eu descobri que tinha um mundo por debaixo desse negócio. Um monte de fono ficou bravo comigo. Eu falei, gente, vocês nem operam os pacientes. Se tem alguém culpado, ou menos culpado é a fonoaudiologia, a sociedade, os pesquisadores, seja lá quem for. Mas existe um descompasso aqui entre evidência e prática. Óbvio que existe. Existe uma lei que aumenta o número de diagnósticos, todo rastreio aumenta o número de falsos positivos. Mas olha só te cortando, Léo, que aí eu vou pegar a fala da Cris. Há uma falha de interpretação também, que na hora que a Cris lê a lei com detalhe pra gente, ela fala que a lei, ela reforça a necessidade de reavaliação, e até em caso de... Não, a norma técnica, certo, Cris? A norma técnica. A lei lá é meia dúzia de palavras, aí tem a norma técnica dando uma arrumadinha. Exatamente. Calma que não é bem assim. Aplica o protocolo, mas reaplica. Não é só avaliar o frênulo e falar que o frênulo tá ruim, é dar esse suporte para a mãe. É atender essa criança na atenção básica, não é bem assim, viu, a senhora tem uma dificuldade na amamentação, tchau, a gente se vê daqui 30 dias. Não, a equipe da atenção básica tem que estar lá para dar esse suporte, que é o trabalho que eu comecei a fazer esse ano aqui, em Irati, num projeto de extensão, foram na amamentação, que a gente tem pego essas crianças com 10 dias, que é a hora que o bicho pega, né, Lu? Sozinha. Na hora que você tá em casa sozinha. Eu acho assim, eu vi vários casos, Cris, principalmente em hospital particular, tem muita gente famosa falando sobre isso na internet, é um horror, né? É um horror. Que é feito com 24 horas, e a mãe tá toda feliz, plena, nos seus stories, lá com centenas de milhares de pessoas, falando que fez o laser, e que, sei lá, que fez o procedimento cirúrgico, e que agora todo dia vai um osteopata na casa e tal, e faz isso tudo. E aí, cara, caiu isso na boca da mulherada, ferrou, cara. A gente fica refém do lado de cá, e eu tô vendo que, assim, eu só queria complementar a primeira parte. Até rastreios de sucesso, como rastreio de câncer de próstata, rastreio de mamografia,
Nós vamos trazer a Cláudia Bica aqui. Existe uma porrada de falso positivo de câncer de mama por mamografia. Quando a mamografia dá positivo, você tem entre 5% e 95% de acurácia diagnóstica. Ou seja, o fato de aparecer uma imagem da mamografia, em princípio, não quer dizer nada. Tanto é que existem alguns radicais que falam, nem sei se deveria fazer tanta mamografia assim, um monte de gente briga com isso, mas eu entendo a ideia. Porque a imagem duvidosa vai gerar biópsia, as biópsias podem causar dano, e aí você começa a entrar numa tríade que não é incomum de mães abrir a mama e falar, cara, não tinha tumor lá, eu achei que tinha, entendeu? Por toda uma cascata gerada por um rastreio. Então, assim, eu repito para todo mundo, Cris, o melhor episódio do BBcast até hoje é um episódio sobre rastreio de saúde, mudou minha forma de ver as coisas, e os rastreios são maravilhosos. Vírgula, aqueles em que você tem uma qualidade científica muito boa. O melhor de todos que eu vejo é a colonoscopia. Acima de 45 anos de idade, ela salva vida, e não salva pouca vida, não, ela salva muita vida. Então, assim, mas ainda assim tem falso positivo, pode ter sangramento, igual eu brinco, 1% da colonoscopia no mundo tem sangramento. Você vai fazer um exame e vai acordar num bloco cirúrgico. Então, assim, existe um risco embutido do rastreio. E quando eu vejo do teste da linguinha ou do Bristol, talvez eu falei muitas vezes só a palavra teste da linguinha, mas é o que estava escrito na lei, as pessoas estão interpretando como se eu fosse contra fazer isso. Mas eu vejo que a qualidade de pesquisa ao redor, tanto do Bristol quanto do teste da linguinha, ao meu ver, ainda é insuficiente para se tornar uma política pública de saúde em que a solução é uma cirurgia. Eu queria terminar tudo numa frase só, né? Porque se a solução fosse fazer outra coisa, vários tumores você acompanha, né? Se alguém me falasse assim, olha como é que muda, Cris, vamos fazer o rastreio e em casos positivos nós vamos acompanhar a criança. Exatamente. O que a Cristina está falando desde o início. Não, eu estou só complementar de bater a bola para a Cris, porque desde o início, a parte que me incomoda da nossa conversa é que assim, a gente começou a falar assim, que é o raciocínio de toda a população, é mais fácil o nosso cérebro se guiar para algo mecanicista. Então, assim, é fácil o nosso cérebro tentar achar um culpado, culpar o freio, corto o freio, resolvo o problema e está tudo resolvido, que aí eu fui no foco. Na minha visão, se a gente pensa, o pensamento é válido. Mas se fosse um problema só mecanicista, igual a discussão que a gente está, bastava cortar e não precisava fazer mais nada. Né? O problema que corta, acabou, solta o menino no pé da mãe e acabou o problema. O que eu percebo na sua fala de todo mundo que a gente conversa isso, que o pacote não é só o corte. O pacote é a cirurgia e não sei quantas sessões de fono, não sei quantas sessões de osteopatia e um pacote de acompanhamento dessa criança. E aí, ao longo da nossa conversa, e o pacote já me incomodava, Cris, e ao longo da nossa conversa agora me incomoda mais, que eu fico pensando assim, se não há uma precisão tão grande científica ao redor, se precisa ou não do momento, da precisão, da confiabilidade, enfim, o que a gente discutiu. Se há também junto com a lei, né, alguns respaldos de acompanhar, eu fico pensando assim, se tem que acompanhar essa criança de qualquer forma pós-cirurgia, por que não tentar já o acompanhamento dessas crianças sem a cirurgia? Exatamente. E aí eu jogo a bola para você. Eu vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira com 2 pontos que eu acho que são super relevantes. Quando a gente vai para os estudos que fizeram análise dos movimentos da língua no processo da amamentação e usaram para isso imagens de ultrassom, o que a gente vê? A gente vê que existe uma pequena elevação da ponta da língua, mas o que realmente vai coincidir com a extração do leite é o dorso da língua baixando dentro da boca do bebê. Por quê? A ponta da língua, ok, ela tá ali em volta do mamilo, né? Mas essa parte posterior da língua, ela vai promover esse vácuo porque ela vai fazer pressão negativa. E é essa pressão negativa que vai... pressão negativa que tira o leite. Que tira o leite do peito. Ou seja, será que neste momento que ele é tão pequeno, a ponta da língua tem uma relevância? Então, né? Vamos tentar primeiro. Em relação às bombas de leite, as bombas de leite não tem a ponta da língua, só tem um vácuo negativo.
Boa essa, Lu, boa essa, nunca tinha pensado nisso, boa essa. Então, assim, já um pouco, viu? Plausibilidade, né, Lu? Então, assim, ó, já seria vamos tentar pensar nisso. Mas não, né? Aí vai lá e corta o frênulo. Ok, cortou o frênulo nessa coisa de liberou a língua. Só que, gente, nós temos duas coisas quando você corta um frênulo, tá? Você tem que o engrama de movimentos que o bebê fazia para mamar, com aquela língua dita presa, ou com variação, que seja, ela não muda de uma hora para outra, não pode pirlim-pim-pim. A gente precisa toda de uma reabilitação fonoaudiológica mesmo, né? E às vezes sim associada ao osteopata. Por isso essa coisa do pacote. Porque, gente, esse bebê, ele então tem que ser reprogramado para mamar. Então não é só um manejo clínico básico que a gente faria se ele não tivesse operado. E, além disso, gente, não adianta, né? A gente machuca a boca, a gente sente o quê? A gente sente dor. Às vezes a gente morde a bochecha, a gente sente dor. Vocês imaginem uma cirurgia debaixo da língua do bebê. Não sabe falar, mas não vai sentir dor. Então vamos parar de banalizar e é só um piquezinho. Não, gente, não é só um piquezinho. Então, assim, a gente como fonoaudiólogo, né, pra gente chegar à conclusão de que, olha só, eu tentei isso, o bebê não respondeu. Em relação às condições da mãe, tem isso. A gente está achando que, no todo, a conduta de fazer uma cirurgia, ela está sendo ali, vamos dizer assim, o melhor caminho nesse momento. Mas depois eu preciso continuar seguindo essa família, entendem? Claro. Porque, assim, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Só que, para mim, né, na minha hipótese, na minha linha de pensamento, a gente tem que fazer um trabalho que é anterior a esse. É isso. Tá? Que, pelo amor de Deus, né, gente? Se tiver que operar, é porque eu já tentei muita coisa. Eu quero dar um exemplo para vocês. É lindo, assim. Você fala assim, tudo bem, depois da cirurgia, e eu entendo o pacote, que tem que fazer esse reensinamento. E assim, né, Lu, você falou de sangrar a mama, né? Então, imaginem a cena, gente. Você teve lá o seu bebê de parto cesárea, que daria um outro podcast, né? Você teve o seu bebê de parto cesárea, você tá deitada, tá? E aí o teu peito, ele não vai estar numa posição favorável, né? Você vai estar com o peito assim, e aí não tem como você pôr o bebê para fazer uma boa pega ali, fazer uma amamentação super, né, com você mal posicionada. Às vezes ele vai te machucar, sim, já ali no alojamento conjunto, não tem nada a ver com o frênulo. Tem nada a ver com o frênulo. Tem a ver com a própria questão, novamente, né, das condições do parto, enfim, do posicionamento, etc. E aí, olha só, gente, eu não sei, eu não levantei essa pensando assim, né, Cris? Afasta a própria mama da mãe. Exatamente. Cor, aspereza, mamas planas, tudo isso influencia muito o sangramento e não exatamente. Só e aí, em vez da gente tratar essa mama, né, com N situações, o que geralmente acontece? Eu pego isso em 90% dos casos que eu estou ali acompanhando no ambulatório. Se usa uma substância ali, né, a lanolina, no corte da mãe, tá? Então, se coloca ali a lanolina. Gente, o que a lanolina vai fazer? A lanolina vai fazer o peito escorregar da boca do bebê. A lanolina tem um gosto horrível, amargo, horrível para o bebê, para o sensorial dele. Então, só isso vai alterar o jeito dele mamar, porque aquilo é horrível, o gosto. E ainda por cima, gente, ai meu Deus, é uma coisa que vai levando a outra, né? Na hora, essa lanolina não pode ficar ali porque tem que tirar esse gosto. Aí a mãe vai tirar a lanolina, ela vai esfregar e vai fazer o quê? Vai manter o ferimento ou abrir ainda mais. Então, será que a gente não tem que olhar para... Olha quanta coisa que a gente tem que olhar antes de dizer que a culpa é do frênulo, gente. Isso eu tô falando de dia a dia. Então, aí a minha briga, eu volto ao que você falou, assim, se depois do corte você tem que fazer todo o ensinamento para reprogramação, que houve uma mudança anatômica, e aí por isso você justificou que faz sentido o pacote, e eu não estou considerando que não tem que tirar. Eu estou falando assim, se está disposto a ensinar um bebê pós-cirurgia, e aí você traz a explicação agora, por que não ensinar pré-cirúrgico? Sabe? Exatamente. Porque esse bebê, você está precisando aprender, ele também talvez está precisando de alguma melhora funcional, de aprendizado, de movimentação de língua, de posicionamento, de sucção, né? Qualquer treinamento que vocês vão fazer depois, talvez esse treinamento possa ser eficaz também sem a cirurgia. Exatamente, que é isso que, na verdade, sustenta o trabalho que o fonoaudiólogo neonatal faz. Exato. Então, por exemplo, a gente tem ali uma série de
arcabouços teóricos, né, que daí, assim, eu falo de um lugar um pouco diferente, né, porque eu sou fonoaudióloga da área neonatal, que foi beber da fonte de várias áreas. Então, originalmente eu vi da área hospitalar, eu vim muito da área da disfagia, porque eu primeiro comecei com os pré-termo, eu tive muita influência da saúde pública, por isso que eu entendo tanto dessa coisa da política pública, e então de epidemiologia, por isso que eu dou meus palpites. Mas eu também fui beber na motricidade orofacial, então que é essa questão mesmo, né, toda das questões musculares, enfim, para poder fazer uma atuação de excelência em amamentação. Entende? Então, assim, não pode ser também, desculpa, né, não quero ofender nenhuma colega, mas fono, você quer trabalhar bem com freno, você tem que saber muito de amamentação. E não é essa amamentação que todo mundo sabe. É uma amamentação específica que o fonoaudiólogo pode fazer, que tem muitos diferenciais, gente. Tem muitos. E eu nem falei o segundo ponto, que foi uma coisa que o Léo falou. A mãe fica muito chateada, né? Porque às vezes, além dela estar machucada, ela vem com a notícia de que seu bebê está perdendo peso. Ela se sente horrível, cara. Não tem nada mais desestabilizador para uma mãe que tem um bebê, dela saber que o bebê dela não está ganhando peso. Então, vejam, até isso, gente, precisa ter uma conversa com os colegas pediatras, né? Deixar isso tudo muito bem esclarecido. Por quê? Geralmente, a pediatria brasileira, ela se ancora na pediatria estadunidense. E na pediatria estadunidense, sempre se colocou como um patamar de referência o ganho de peso no primeiro mês de vida de 30 a 35 gramas por dia. E que o bebê tenha que recuperar o peso ao nascimento com 10 dias de vida, tá? Então, isso é o que é preconizado pela academia, preconizado pela Academia Americana de Pediatria até o início dos anos 2000. Só que lembra que eu contei para vocês que as mães, então, mais favorecidas, estavam amamantando seus bebês, que o interesse não foi só nas que não estavam favorecidas? E o que acontecia? Essa população chegava no pediatra e o pediatra dizia que então o bebê tinha que ganhar 30 e 35 gramas dia. Ué, mas não ganhava. Ah, como assim não tá ganhando? Então o leite é fraco? Então você não sabe dar mamar? O que tá acontecendo? Gente, isso levou... exatamente. Isso levou a Organização Mundial da Saúde fazer um estudo multicêntrico, um estudo belíssimo, que inclusive foi a base para as novas curvas de crescimento dos bebês. Legal. E aí, bebês amamentados exclusivamente, em que inclusive está ali nas cadernetas da criança, gente, quanto que é o ganho de peso? 20. Ele sai de 35 para 20, para uma média de 20. Então, assim, ó, não dá também, né, para você estar ali com uma mãe que está fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, que está ganhando os 20 gramas dia, mas o médico compara ela com uma criança, que esses estudos, né, que eram os 30, 35 gramas dia, foi um estudo feito na década de 70, gente, que era o auge do uso da mamadeira, com crianças estadunidenses caucasianas, de uma região só, e que mamavam aonde? Vocês adivinham onde que elas mamavam? Na mamadeira. Então, vocês estão vendo que são muitas questões que precisam ser esclarecidas e que a gente tenha que andar com uma linha, com um fio condutor muito mais coerente do que sair entre essa frenotomia e a torta direita, gente. Isso não tá certo, não. Eu tenho 2 pontos. Quanto mais eu escuto essa história, mais eu acho que essa lei vacalhou o negócio aqui no Brasil. Mas, enfim, o problema não é só no Brasil. Eu tenho alguns pontos para colocar aqui, Cris, que claro que a Cris conhece isso, e tem um que talvez ela não conheça, porque essa semana saiu o artigo e a autora me mandou. A revisão sistemática da Cochrane de 2017, ela é velha, né, Lu? Ela é velha, sim. Ela pegou 5 ensaios clínicos de prenotomia para crianças que tinham o tongue tie, né, a língua presa, anquiloglossia. E ela mostrou que as cirurgias não foram eficazes. O único desfecho que ela foi eficaz foi para redução de dor no peito da mãe. Imediata só, né? Só redução imediata. De lá para cá, Cris, o grande problema, que aí eu quero morrer quando eu vejo isso, é que aí houve uma cascata de revisões sistemáticas. E cada uma dá para um lado. Mas todas que dão positivo em favor da cirurgia misturam estudo observacional com ensaio clínico. Aí nós temos 1 milhão de episódios do PBcast falando isso, tá? E aí, cara, aí eu vou falar novidade aqui agora. E vou mandar para você, Cris, assim que acabar o episódio.
A nossa amiga Luciana Sanglade acabou de publicar, 25 de agosto desse ano, nós estamos gravando o podcast no dia 29 de setembro, um estudo que é uma Umbrella Review, é uma revisão sistemática sobre tudo de cirurgia para amamentação. E o que ela descobriu é que as revisões são uma porcaria e a única revisão que presta é a Cochrane de 2017. E aí ela fala que existe uma incerteza absurda e que, assim, nós não temos dados para afirmar que o processo... Porque no fim do dia, eu podia resumir uma frase, os 3 episódios, e um que eu nem gravei ainda, Lu. A cirurgia não é eficaz para melhorar a amamentação. Não. Você não tem dado? Tenho sim, senhor. Eu tenho aqui a revisão sistemática da Lu, tem acho que 15 revisões sistemáticas que já analisaram essa coisa. Então, assim, cara, a gente está beirando o absurdo. No final das contas, a cirurgia não funciona. Entendeu? Então, aí nós temos... Olha que loucura. Eu vou tentar fechar o raciocínio. Claro que eu quero passar para a Lu, mas, assim... eu tenho mais uma pergunta. Não, eu tenho uma pergunta também. Tá. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho uma coisa muito louca. Lúcia. Não manda aquele embora, não. É que nós temos numa ponta uma lei que o timing está errado, é inequívoca que essa lei induziu novos procedimentos cirúrgicos e que o procedimento cirúrgico, por natureza, ele é ineficaz. Nós não estamos falando igual eu gosto de falar, né? Eu sou da ortopedia, tá, Cris? Nós não temos dúvida que prótese de quadril ajuda o idoso a andar, não. Nós não temos dúvida que cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior faz jogador de futebol voltar para o campo. Não, nós sabemos disso desde os anos 80. O que aconteceu foi uma melhoria dos processos cirúrgicos. A cirurgia ela já era eficaz quando ela era grande, agora ela é minimamente invasiva e ela é melhor. E isso é uma conquista fantástica do mundo da cirurgia. Por outro lado, nós descobrimos na ortopedia que a cirurgia de menisco para degenerações do joelho, cirurgia mais feita no planeta, é inútil. Entendeu? E aí, cara, existe um movimento para isso. O que eu tô falando é que na hora que eu olho para isso aqui, o que eu tenho na mão, e aí eu tô pegando com o Daniel, peguei agora com a Cris, peguei com a revisão da Luciana, é que no fim das coisas nós estamos discutindo um negócio em que a solução do problema é inútil. Eu fico maluco. A solução indicada por quando se acha que o freno não é alterado. Até porque é o que eu estou colocando aqui para a gente discutir. O que se está chamando de freno alterado, na verdade, a literatura está indicando que é uma variação anatômica. Então a gente está patologizando algo que talvez nem seja patológico, nem seja problemático, nem seja um problema. Aí eu vou te mandar uma pergunta como fono mesmo, assim, que eu queria, por isso que essa pergunta eu tinha que fazer para uma fono, não adiantava fazer para os outros, porque o que eu escuto, né, principalmente nesse mundo que a gente vê hoje, e das pessoas famosas, que falam assim, eu escutei recentemente uma pessoa de mais de 1 milhão de seguidores, que falou assim, não, até a minha bebê estava mamando até que bem, não tinha problema de amamentação, estava ganhando peso, estava mamando bem, mas a língua presa, e o que me falaram é que se eu não intervir agora, vai ter deformidade de face, vai ter problema de fala no futuro. E aí, esses medos são colocados que eles vão precisar de fonologia tardia, ou vai ter assimetria de face, ou outras coisas assim, se você não operar o seu bebê. E aí mostra, e aí essas pessoas vão atrás de outros relatos de caso, que pegam outras blogueiras que estão fazendo cirurgias adultas, falando, tá vendo isso aqui no seu rosto? Tá vendo isso aqui na sua face? Tá vendo isso aqui que você tem no nariz? É tudo culpa do freno que sua mãe não operou quando você era bebê. E isso é o que processa. E aí eu te devolvo. O quanto você escuta isso, a bomba é sua. E o quanto que o freno tem esse poder de fazer tanta alteração, que você já deu um relato de caso maravilhoso, né, aí, de casos polêmicos, de uma criança com freno absurdamente alterado e que vocês esperaram chegar o momento da fala, falaram assim, essa criança, vocês já até previam, vai ter problema de fala e não teve nenhum problema de fala. Então, você já meio que deu resposta pra gente, mas eu queria que você deixasse isso bem claro para as mães que escutam. É uma ameaça, essa ameaça, Cris, que na minha visão, um profissional de saúde que faz isso com uma mãe é uma ameaça. Não tem outra palavra para dizer. E é um pensamento, gente, extremamente linear,
tá? Então, alteração no frênulo leva a alteração na fala. A alteração no frênulo leva a alteração, por exemplo, na face, né? De ordem ortodôntica, de crescimento ósseo, crescimento facial ósseo. Quem disse? Quem disse, Berenice? Né? E outra, a gente tem crianças que têm alterações na fala e não tem alteração nenhuma no frênulo. A gente tem crianças que têm ali dificuldades de crescimento ósseo e que têm o frênulo normal. Então, o que acontece? As pessoas estão pegando caminhos curtos para explicar coisas que são complexas, especialmente usando uma situação de causa e efeito que é tão problemática quando a gente está lidando com as questões que envolvem a saúde. E no caso ainda de um objeto que é a amamentação, que é um híbrido entre natureza e cultura. A amamentação, gente, não é só tem a teta, tem o frênulo, deu boa. Não é isso, né? Não é isso. Se fosse isso... Gente, vamos falar bem a verdade também, vai. Se a amamentação fosse assim, sou mulher, tenho mama, tenho um bebê, ele vai... Gente, pronto! Precisava de frenotomia, precisava de fono, precisava de físio, precisava. Não! Ué, é instintivo, é inato, põe lá para mamar o menino e acabou. Não é bem assim, né? Pelo menos na nossa cultura ocidental não é assim. Vamos para os indígenas. Será que os indígenas deixam de dar mamar porque o frênulo é posterior? Será que alguém olha para o frênulo do indígena? Se é posterior? E daí os bebês não mamam? Mamam, né? Então, assim... Será que nenhuma indígena sangrou na hora de amamentar e essa mama cicatrizou e depois, né? Amamentou exatamente. Né? Então, assim, e por isso, então, né, estou dando esse exemplo da indígena para a gente parar para pensar que dentro da nossa sociedade, todas essas questões de ordem cultural, histórica, elas se implicam nas nossas práticas. Não tem jeito, gente. E ainda as questões de gênero. Então, assim, também, né, eu tenho uma fala de que é o seguinte, eu sei que é polêmica, tá? Mas a minha conduta é um pouco essa. Não tem queixa, não tem anquiloglossia, não tem frenotomia. O frênulo pode ser ali mais espesso, o frênulo pode ser opaco, eu preciso de manobra para ver o frênulo. Tenho queixa? O bebê está perdendo peso? A mama está machucada? A mãe tem algum problema? Ela está com mastite? O bebezinho está tendo aversão? Ele está tendo comportamentos ali de sucção, né, que a gente avalia como fonoaudiólogo? Não. Para que eu vou mexer, gente? É isso. Não cria um problema onde não tem. Não cria um problema onde não tem, tá? Até porque se você mexer, aí você pode criar um problema. Porque o bebê vai ter dor, porque daí ele passa a ter um comportamento diferente na sua mama. Dependendo da abordagem fonoaudiológica, ela pode sim fazer manobras que vão causar ainda mais dor, causar aversão oral, causar desorganização. Ou seja, gente, para que a gente vai intervir num processo que está indo bem? Não, para mim, não tem justificativa nenhuma. Time que está ganhando não se mexe. Eu nem vou perguntar para a Cris, claro, eu não vou perguntar, claro que eu... Você está perguntando, cara. É porque eu não vou chamar fisioterapeuta para esse ponto. Eu não vou chamar, eu me recuso a chamar. Não que eles não sejam importantes, mas é porque onde o Leonardo entrou nesse mundo da frenotomia foi porque eu falei que tinha gente fazendo problema de língua na marcha, de atraso de desenvolvimento motor global da pessoa. E aí eu soltei isso quase como um meme. Eu e a Lu, a gente tinha um meme toda sexta-feira e eu joguei o negócio e a gente foi comer uma pizza. Quando eu voltei, o meu Instagram virou uma guerra mundial. E aí, Cris, aí as pessoas que estudavam isso vieram conversar comigo e eu falei, Lu, a gente mexeu no vespeiro. A gente nem sabia que existia. Eu juro pelos meus filhos que eu achei que eu tinha feito uma brincadeira. E eu mexi num negócio extremamente complexo. Entendeu? Então, assim, existe uma galera na físio... O Léo meio que falou assim, gente, o que tem a ver a língua com andar, né? O Léo brincou, assim, eu falei assim, né? Vai olhar o ser humano como um todo, assim, longe, né? Porque a fisioterapia, Cris, ela já passou por essas fases. Tipo assim, ó, a pessoa tem um bruxismo, eu vou botar uma palmilha no pé dela. Quando eu comer, assim, a gente avaliava o arco do pé, que o arco do pé mudava o joelho, que mudava o quadril, que mudava a coluna, que mudava o cervical, que mudava a TM. E a cura da
TM era a família. E eu me formei, assim, há 20 anos atrás. Meu Deus mesmo. E fazia muito sentido, porque... Biomecanicamente. Eu amava. Eu cheguei a ser monitora dessa disciplina. Eu sabia de cor as alterações. Isso, assim, porque quando a gente está estudando, aprender mecanismo é muito legal, é fascinante. Então, na hora que você vai pegando e você vai rodando o fêmur, rodando a tíbia, e não sei o quê, aí antiversão, retroversão, você vai aprendendo as coisas e faz muito sentido. Aí, até que na hora que você aprende assim, faz sentido, mas vamos olhar no mundo clínico, e na hora que você começa a olhar dados clínicos, aí cai aquela fichona no chão e fala assim, opa, aquilo que é lindo não faz sentido nenhum. E que bom que eu aprendi há 20 anos atrás, e isso eu falo assim, não ensine isso hoje na graduação mais, por favor. Mas aí, na hora que a gente escutou, foi essa piada, que na hora que escutou que a língua tem essa influência toda para baixo, a gente falou assim, gente, parece que eu tô voltando no tempo. Voltando no tempo só mecanicista. Então, coisas vão e voltam na fisioterapia o tempo todo. E, de novo, pode até haver a relação anatômica. A Cristina falou isso maravilhosamente bem, Lu. Quando você bota uma palmilha, você sim pode alterar o posicionamento de outras estruturas acima dos pés. Isso pode. Mas eu sempre falei assim, e o desfecho? Primeiro, tem queixa, né? Igual tem isso, queixa, o desfecho. A queixa acaba, nós atestamos isso. Então, nem as pessoas hoje, em 2025, que trabalham com palmilha, a gente conhece amigos maravilhosos que trabalham com palmilha, nem eles falam isso mais. E aí eu falei, agora inventaram um negócio que envolve uma cirurgia na língua. Isso é propaganda por fisioterapeutas, aí tem um pacotão, né, Cris? Tem um pacotão, o pacotão do atraso de movimento motor. Não foi porque a criança nasceu prematura, nada disso, por acamamento, alguma coisa. Foi por causa da língua. Aí você corta a língua e no pacote já tem 30 sessões de físico. Prevendo um atraso motor nessas crianças. Eu falo, porra, isso aqui eu quero morrer. Eu acho muito... E como físicos, a gente fica muito chateado, porque assim... Sei lá, Cris, eu fico chateada mesmo, porque não dá para prever atraso motor numa criança que nasce, né? A criança nasceu já num diagnóstico, você está prevendo algo por causa de um freno. Primeiro, soa para mim esquisito. E a segunda coisa, assim, a gente está toda hora falando no lugar de fala como mãe. Já é tão difícil para nós a rotina, aprender uma nova rotina e cuidar da casa, da alimentação, de nós mesmos, daquele recém-nascido, que tudo é tão novo quando chega uma criança, ser dentro dessa rotina, assim, ainda tem que encaixar tempo para ir nos pediatras, que é comum ter muitas sessões de pediatria ali no início. Mas, além disso, você tem que encaixar o físio, o fono e o odonto e não sei o quê, numa criança sem queixa. Numa criança Exatamente. Que não tem queixa. É isso. E aí, não faz sentido, né, Lu? Não faz sentido. Eu tenho uma última pergunta para a Cris. Cris, vamos falar. Sabe por quê, Cris? Você deu um show aqui e isso eleva muito o nome da sua categoria profissional. Tá? Eu brinco que os irmãos dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque nós três somos profissões das ciências da reabilitação. De verdade, somos nós três. Tá? O núcleo da reabilitação está ao redor dessas três profissões. O que pode ser melhorado na formação de fonoaudiólogos para que eles possam fazer esses testes no mundo real, dentro do campo de batalha, e comunicar às equipes de saúde para indicar ou contraindicar esses procedimentos cirúrgicos e como ajudar principalmente as mães e os bebês? Eu queria muito saber da visão da fono mesmo disso. O que você vê como professora? O que pode ser melhorado nisso? Ô, Léo, eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho dentro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, mas aí numa área chamada lá de saúde coletiva. Então, a gente está inserido dentro da saúde coletiva para falar sobre as questões de amamentação. Então, não tem a ver com o frênulo, tá? Porque essa pasta, digamos assim, do frênulo, ela está na área da motricidade orofacial, que eu não estou nesse departamento, eu estou no outro departamento, tá? Mas não para falar do frênulo, para falar da amamentação. Então, penso eu que o meu papel é formar bem fonoaudiólogas que saibam trabalhar profundamente com as questões de amamentação. Até a gente levantou essa questão numa das últimas reuniões que a gente teve lá, que, por exemplo, investigar qual é a grade, quanto de carga horária que tem, então, na amamentação, como que essa grade é distribuída, o que elas aprendem em relação a isso,
né? Então, a gente, né, acha que isso é importante. Nós fizemos um estudo, enquanto eu estava lá no pós-doc na Unicamp, e a gente publicou esse estudo, um estudo belíssimo, que a gente investigou a formação dos fonoaudiólogos na amamentação. E o que a gente viu? A gente viu que os fonoaudiólogos, eles buscam formação ou no próprios serviços, daí sempre relacionados ao Sistema Único de Saúde, né, por conta das políticas públicas, então, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, ou eles vão em busca de cursos paralelos, né? E aí, o que a gente fica pensando? Que o ideal seria que a formação deles já tivesse na graduação, né? Claro. Que na graduação eles já pudessem ser muito bem formados em aleitamento. Porque vocês entendem, assim, toda essa minha construção enquanto profissional e que me faz ter esse posicionamento em relação ao tema frênulo e amamentação vem de bases muito sólidas da minha formação na amamentação. Entendem? Porque eu fui trazendo coisas e também numa análise muito crítica das políticas públicas, né? Então, de como isso tem sido conduzido, tanto em relação à questão da lei, quanto em relação à questão da portaria. E isso vem da onde, né, gente? Vem, então, de uma formação muito alicerçada na ciência, né? Então, uma visão crítica de realidade e um profundo conhecimento em amamentação. Então, para quem está ouvindo, né, que é fonoaudiólogo, busque formação em amamentação e uma formação que não seja recheada de conflitos de interesse, que realmente, né, sejam cursos ou sejam fontes. O Ministério mesmo tem um monte de material excelente, gente. Na literatura fonoaudiológica, nós temos muitos artigos, livros, né? Eu sei que livro é um pouco literatura cinzenta, mas mesmo vai no banco de teses, né, dos programas de pós-graduação, ali você vai ter muita coisa bacana. E aqui na universidade, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, porque então eu faço um trabalho que combina ensino, pesquisa e extensão. Esses dias eu vi o Léo falando, né, que, meu Deus, né, que função é essa que o Brasil coloca, né, o professor universitário? Mas eu tenho muito orgulho do que eu faço aqui, produzo aqui, sabe, Léo? Porque daí eu sou essa professora que estou no ensino, na pesquisa e na extensão. E eu acho que é isso, né? Você poder formar o teu profissional com bases sólidas para saber atender em amamentação. Sabendo atender em amamentação, ele vai conseguir fazer essa diferenciação, se indica ou não indica para frenô. E, infelizmente, né, gente, os casos têm chegado para a gente depois. Então, assim, quero deixar também esse recado para os outros profissionais. Fonoaudiólogo não faz milagre, gente. Fonoaudiólogo não devolve o movimento de um frênulo que foi operado sempre sem necessidade, tá? Chamar essa gente antes, tá? Porque aí não adianta botar, eu operei, minha cirurgia foi um sucesso, mas não ficou bom porque a fono não soube trabalhar. Assim, nós temos que fazer um trabalho prévio, tá? Então, a gente não, na aula do milagre, a gente faltou. E isso a gente não ensina para ninguém, né? A gente tem que corrigir, ou então ter que lidar com as questões pós-frenô, de às vezes uma frenô que nem era para ter sido indicada. Perfeito, Cris. E você falou muito bem na sua fala, assim, uma vez que, se as universidades estão falhando em entregar um profissional formado nessa parte de amamentação, sobra outros lugares para eles buscarem informação. E a gente tem visto isso muito no meio acadêmico, que algumas pontas ficam soltas e existem cursos fora da universidade que oferecem cobrir essa ponta, e aí tudo bem. Parte dos nossos cursos também é isso, coisas que a gente também, como professores acadêmicos, a gente até faz campanha que as universidades ensinem aprendizado de interpretação de ciência dentro da academia para que a gente não precisasse assistir. Exatamente. Mas o alerta que eu completo na sua fala é que, uma vez que se a universidade falha em formar os seus profissionais, na maioria delas, né? E ele tem que buscar por fora existem várias opções. E nem sempre todas são boas. Então, a sua fala foi muito boa de tentar buscar algo sem conflito de interesse, que você, de alguma forma, tenta fazer uma triagem daquilo que cuidado mesmo, que pode ter de tudo. Gente que ensina baseado no que realmente a literatura científica dá suporte que deveria ser ensinado. E tem muitos cursos fora da academia, muitos bons, mas tem muito curso também, que a única coisa que vende é um interesse
simplesmente financeiro e lucrativo. Então, as pessoas, para que tenham esse cuidado da triagem de escolher, e que as universidades, assim, né, como tem você aí na sua, e que outras também peguem esse exemplo de tentar mexer na grade, de ofertar isso melhor para os seus alunos, de formar de uma forma completa, porque hoje é uma demanda muito grande. E eu brinco assim, você falou muito bem também depois que já chega com um problema na mão, né? E muitas vezes, para que você convence uma família a não fazer depois que ela já foi indicada a fazer, você tem que ter bons argumentos para convencer. E para ter bons argumentos, você tem que entender profundamente sobre o assunto. Não adianta você entender sobre alimentação de forma superficial e não conhecer a literatura, o que se tem por trás daquilo, que você não vai convencer ninguém. Então, uma vez que você apresenta os dados, fala com profundidade da amamentação, igual a Cris fez com a gente hoje, você consegue colocar a família assim, tá bem, você deu uma indicação, você veio ouvir minha opinião, e agora se a gente tem uma tomada de decisão a ser feita. E com as informações adequadas, a gente consegue tomar uma decisão baseada em evidências, né? O que a gente sempre fala. E hoje você deixou muito claro quais são as evidências, o que se tem hoje na tomada de decisão sobre esse assunto. Exatamente. E nem sempre a melhor fonte de você ver se o profissional é bom é o número de seguidores, né? Também isso é um pouco polêmico, mas pelo amor de Deus, né, gente? Vai conhecer qual é a trajetória profissional, a formação dessa pessoa, né? Assim, a gente tem vivido um momento difícil, né? Um momento sensível em relação a isso, né? Das pessoas confundirem popularidade com competência. São duas coisas bem diferentes, né? Cris, eu acho que você tem que ter muito orgulho do seu trabalho mesmo, tá? Meus parabéns pela sua carreira, que delícia de episódio. Eu agradeço todos os dias que alguém me cutuca em algum momento. Que bom que você me mandou um WhatsApp um dia e eu, por acaso, eu respondi. Eu falei, tá com um cara que vai dar ruim aí, deu muito bom. Cris, muito obrigado. Onde que as pessoas podem te encontrar? Existe algum canal, ou no Instagram, ou fora dele, na universidade, onde você quiser, consultório? Fala aí agora para que as pessoas possam manter contato com você. Eu tenho carreira exclusiva aqui na universidade, então vocês podem me encontrar no nível de ensino enfim, né, de graduação, né? Eu estou com projetos, então o projeto que a gente está agora é o Fono na Amamentação, vocês podem encontrar lá no Instagram. É um projeto que começou agora e que a gente quer aí ter uma divulgação também do que a gente faz, né? Então é um projeto ainda que tem um perfil na conta assim bem pequenininho, mas que a gente está começando. Então, acho que é uma fonte que vocês podem me encontrar, pode me encontrar no Instagram, enfim, são esses os canais. E podem me encontrar nas bases de dados, né, porque eu sou uma pessoa que tenho tentado manter uma produção científica. Eu tive um intervalo, porque acho que eu tornei público isso, né, eu passei por um processo de um câncer de mama, e estou curada, então eu tenho ali um gap ali na minha produção, enfim, né, nas minhas coisas, mas por conta que eu vivi isso e é por isso que eu defendo mesmo, gente, que a informação chegue nas pessoas, né? Porque quando você está bem informado, bem assessorado, você tem possibilidade de viver uma vida muito mais plena do que, né, se você viver ali na santa ignorância. E eu não tenho consultório, né? Eu tenho dedicação exclusiva aqui na universidade, mas eu faço esses trabalhos, então, dos projetos aqui em Irati, na região. Eu atendo na Secretaria, né, de Saúde daqui, em parceria com a universidade, e, né, na Santa Casa, que é o espaço aqui que a gente também vai para os estágios, e em parceria também com a fonoaudióloga de lá. Então, é o meu mundo meio pequenininho, entre aspas, né, mas eu tenho sido chamada também em alguns cursos, né, de pós-graduação, mas de pessoas muito idôneas, né, de pessoas muito sérias, que já também suas carreiras estabelecidas. E é isso, né, gente? Vamos fazendo o nosso pequeno pedaço que a gente vai longe, né? Isso aí. Seu pequeno pedaço é lindo, não queria nada de pequeno, é gigante. Só de você estar em tantos lugares, formando tantos bons profissionais. Seus alunos devem se sentir muito orgulhosos de ter você como professora e de sair um pouquinho. Eu falo assim, bons professores inseridos em bons programas é um grande formigueiro, né? De sair várias formiguinhas ao redor aí desse Brasilzão para espalhar o conhecimento que você está formando eles. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. E eu juro que eu vou gastar 1 minuto para falar isso. Eu mandei uma mensagem para o, né, em função dessa nossa amiga em comum, porque eu vi, gente, que ali estava parecendo Fla-Flu, né? Quem era a favor e quem era contra, quem era de X, quem era de Y. Eu procurei o Léo, assim, numa indignação
para a gente ter a oportunidade de estar falando para as pessoas que não é fla-flu, gente, não é uma coisa ou outra, né? A gente não está aqui para defender um, para defender o outro, para pôr alguém na frigideira. A minha intenção aqui era de esclarecer para as pessoas o trabalho maravilhoso que a fonoaudiologia pode fazer. E no sentido de evitar um procedimento que é invasivo, né? Porque não estou dizendo que porque é o fonoaudiólogo que faz isso, mas o fonoaudiólogo é o profissional que pode evitar isso, né? Pode orientar bem, pode atender bem, pode fazer. E se for preciso fazer um diagnóstico e ser levado a fazer a cirurgia, mas que isso seja feito de uma forma responsável, cientificamente alicerçada e não de forma aleatória. Então foi por isso que eu procurei, viu, Léo? Na maior cara de pau. Que bom. E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Luluzinho, onde as pessoas podem te encontrar? Estou sempre aqui no PBcast e também no Instagram, no Silo_Costa. Meus amores, vocês me encontram no Léo_Costa_PBE, no melhor canal do YouTube do planeta Terra, que chama Prática Baseada em Evidências, e se você tem um dedo na sua mão, tudo que você tem que fazer é pegar esse dedo e apertar para seguir o canal do PBcast e seguir também lá no Spotify, porque muitos dos nossos seguidores não assistem o episódio, mas escutam o episódio. Então, seus benditos, só 30% de vocês seguem. No próximo semáforo que você parar, vai lá, dá uma curtidinha, uma estrelinha, para que a gente possa continuar fazendo nossos episódios para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado. Cris, você é maravilhosa. Foi ótimo beijo para todo mundo e até um próximo episódio. Cris tem que mandar beijo daí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.